Obrigado. Estão ouvindo a gente? Positivo? Opa, muito bom. Tem só joia aqui na frente, tem mais joias aí, só pra gente já fazer a pegadinha de quem tá ouvindo o outro lado aqui, ó. Tá aqui o passador. Tá aí o passador? Tem que soltar o vídeo. Vamos lá. Sem áudio, ou com áudio? Eu não ouço. Vocês ouvem o áudio do vídeo? Não. Produção, áudio do vídeo, por favor. Vamos a gente falar então o que é o vídeo. Não, não dá, né? Vamos narrar o vídeo, né? A voz do vídeo é muito melhor do que a nossa. Não vamos arriscar. Agora sim, agora sim. É essencial para se manter à frente. Não é coincidência. A tecnologia suporta mudanças de impacto para os negócios. E a computação em nuvem é a chave desta evolução digital. Estar na vanguarda da evolução digital é vital para o crescimento de negócios. Através dela, sua empresa estará globalmente conectada o tempo todo de forma segura. Ter uma estratégia para a nuvem permite que seu negócio esteja preparado para acompanhar as mudanças com a velocidade que o mercado demanda. E a NTT Data está aqui para ajudar o seu negócio a decolar nesta nova jornada. Conosco, seu negócio será capaz de construir e absorver todas essas transformações conectadas pela nuvem. Com o nosso time de profissionais multidisciplinares, estamos prontos para te dar todo o suporte necessário. Através da nossa própria metodologia, te ajudaremos a planejar como e onde você quer estar. Estamos prontos para conectar você com o mundo, criando uma visão global para você e seu negócio, sempre acompanhando as últimas tendências do mercado. Queremos te dar a capacidade de ver onde você está e onde é capaz de chegar. A oportunidade para você ter a última palavra sobre nuvem ou a primeira. Vamos juntos nessa jornada? Obrigado, pessoal. Agora aqui dá um videozinho para uma abertura, para todo mundo se acomodar, todo mundo chegar. Obrigado pela presença de vocês. A gente tem um desafio depois do almoço aqui de mantê-los acordados durante 30 minutos. Então, vamos lá, firme e forte. Prazer aí, Walter. Então, vamos trabalhar junto aqui, né, nessa apresentação. Eu sou o Ivan, da NTT Data, responsável pela área de arquitetura digital e cloud. Estou aqui compartilhando com o Walter essa apresentação. Eu sou o Walter, da NTT Data Inc. Pela primeira vez a gente representando esse novo loginho aqui, muito criativo, juntaram o logo da NTT Limited, que é o duplo infinito, com a NTT Data, e por curiosidade, é a primeira vez que nós estamos fazendo uma apresentação em conjunto para o que vem em breve aí, que a gente vai apresentar para o mercado. Exato. Tá bom? Então, como o próprio título da palestra diz, né, que a gente está falando de cloud de ponta a ponta, né, de fim a fim. Então, a força das duas companhias juntas entregam ainda mais valor para os nossos clientes, entregam mais capacidades para o mercado. Então, vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar como que a gente enxerga o mercado de cloud, os desafios que os nossos clientes têm, que o nosso mercado tem, né, o mercado local, o mercado global também. Então, a gente fala bastante da questão de adoção de cloud, mas a adoção de cloud vem através da necessidade de evoluir plataformas digitais, evoluir as suas aplicações, de você chegar a novos clientes, de você chegar de uma maneira diferente a seus clientes. Então, a evolução digital que é a chave para os negócios evoluírem, para os negócios alcançarem novos clientes e continuarem crescendo, continuarem competindo, encarar os novos desafios dos clientes e do mercado, né? Então, a gente olha toda essa questão de cloud a partir da necessidade de evolução digital das plataformas, dos sistemas. E o que a gente está falando aqui quando a gente está no mercado de cloud, né? Uma estatística interessante, né? Se a gente olhar a parte de baixo ali, vocês podem ver que de 2021 a 2027, os investimentos em cloud devem triplicar de tamanho, isso só no Brasil, isso aqui é dado do Brasil, né? Então, é um movimento de mercado muito forte. Todo mundo sabe que precisa ir para a cloud, se a empresa não está indo para a cloud, o concorrente está indo para a cloud, estão chegando um novo concorrente. A barreira de entrada de novos concorrentes hoje passa muito pela questão da facilidade de acesso à tecnologia, né? Tempos atrás, você olhava para barreiras de entrada, né? Você tinha que criar infraestruturas físicas, você tinha que abrir lojas, você tinha que abrir uma série, né, de cadeias logísticas e tudo mais. Hoje, você tem negócios que são 100% digitais. Então,
a sua velocidade de transformação e o uso da nuvem que vai te alavancar e você chegar em novos mercados, chegar em novos clientes. Então a gente está nesse mercado aqui que tem essa projeção de triplicar de tamanho, né? Então todo mundo está olhando para a situação de cloud, para a necessidade de adoção de cloud. E outras coisas interessantes aí também da estatística, a gente não precisa passar por tudo, mas a gente fala bastante de inovação, a necessidade de inovar, todo mundo sabe da necessidade de inovar, mas o que eu faço com todo o meu parque de aplicações, né? Meu parque de aplicações existentes me consome bastante energia também. Então está ali, né, um dado interessante, né, de cada dólar que a gente investe em inovação, a gente tem que carregar mais $3 ali de sustentação de aplicações, de manter aplicações legadas e por aí vai. Então, a jornada de cloud passa por isso também. Como que eu me livro, palavra um pouco forte, né? Mas como que eu trago esse legado para o mundo também de inovação, de aplicações mais modernas, que são mais fáceis de eu manter, que vai custar menos para eu manter, para eu sustentar também, né? E a pergunta aqui para todos, né? O seu negócio está preparado, né, para concorrer no futuro, nesse futuro digital, né? Então, o que pode ocorrer de transformação ainda no mercado? A velocidade de transformações cada vez mais rápida, né? A gente vê, acabou na virada desse ano aqui, IA generativa, né? Está todo mundo olhando para esse nova tecnologia, o novo conceito de tecnologia. Como que minhas plataformas estão preparadas para trazer os benefícios dessa nova tecnologia, da IA generativa? Se eu estiver trabalhando em plataformas totalmente legadas, totalmente isoladas, né, eu não consigo trazer inovação, eu não consigo estar pronto para essa inovação. Então, aqui é uma reflexão, né? Estamos prontos, ou todas as empresas estão prontas para a inovação, o que a gente tem que fazer para se preparar para os novos desafios do futuro, né? E quais são os grandes benefícios, né, da gente ter a adoção de nuvem? A gente olha, né, a estratégia, a adoção de nuvem de ponta a ponta, principalmente benefícios, né? A gente fala qual que é o valor estratégico que a nuvem traz para os meus negócios, né? Como que eu consigo aumentar minha receita, atrair novos clientes, como que eu consigo transformar o meu negócio, até pensar em novas parcerias, abrir meu negócio para outras empresas, fazer parte de consórcios. A gente pensa bastante também na infraestrutura, na parte de elasticidade, de escalabilidade, né? Então a nuvem destrava isso para a gente, né? Quando a gente tem plataformas que elas são resilientes e são escaláveis, sem eu ter que ficar provisionando um excesso de infraestrutura, né? Se a gente trabalhando em modelos de infraestrutura tradicional, eu tinha que dimensionar a minha infraestrutura para atender qualquer momento, qualquer dia da minha operação. Hoje eu posso trabalhar com a infraestrutura que eu necessito dia a dia, para cada realidade, e vou escalando isso com a necessidade do meu negócio naquele momento. E toda a questão de redução de riscos, de agilidade e tudo mais, são os grandes diferenciais, e a nuvem é um grande catalisador disso tudo. E aqui a gente começa a falar da nossa estratégia, da nossa visão de ponta a ponta. Caiu alguma coisa no vizinho aqui, né? Vamos concentrar aqui. Como que a gente vê nessa estratégia de ponta a ponta, de como que a gente traz a questão da nuvem, da tecnologia, da plataforma de nuvem, linkado desde a fundação, desde a plataforma fundacional até a parte de inovação. E aqui eu vou passar para o Walter para a gente começar a falar um pouco mais da parte fundação de nuvem. Legal. Obrigado, Ivan. Na verdade, aqui a brincadeira aqui com esse slide, que é algo que a gente trouxe também no vídeo, justamente mostrar para todos as 4 fases que a gente tem, né, de quando a gente está falando em nuvem. Então, que vai desde o modelo de Central, né, onde a gente fala de Cloud Foundation, dá mais importância para isso a partir de agora, né, e passando por Adoption, Strategy e chegando à inovação. A junção das duas empresas, ela pode trazer isso para vocês. Enquanto a NTT Limited vem com uma parte muito forte do ponto de vista de infraestrutura, da parte de fundação, da parte de enablement, a Data ela vem dessa parte de estratégia e inovação, né? Então, à medida que os dois, o que a gente viu no mercado até hoje, é que o grande driver, principalmente no segmento financeiro, ele foi a parte de inovação, de agilidade, de estratégia e tudo mais. E muitas pontas, às vezes, ficaram soltas, principalmente nos quesitos de governança, por isso o título da nossa palestra, os quesitos de segurança, os quesitos de governança que a gente tem, que são tão importantes quanto. Então, como que, a partir de agora, a gente consegue traçar as duas estratégias vindo do modelo de Central e Adoption, à mesma medida que a gente vem tratando de temas de inovação e estratégia, tá? Infelizmente, os temas ligados mais a essa parte de Central e de Adoption, eu posso dizer que eles não eram não foram temas nos últimos
4, 5 anos, a gente brinca dentro da NTT, temas sexys, que a gente pode levar para o mercado de uma forma que o mercado de fato presta atenção. Porque a gente vai falar de custo, a gente vai falar de coisas que normalmente não são coisas que trazem muita atenção do executivo. O executivo está muito mais focado em estratégia, em inovação, e esses temas aqui eles ficaram foram um pouco renegados, né? Por isso uma prática de FinOps hoje é tão importante, por isso que a gente hoje a gente está trabalhando muito forte para trazer muito daquelas migrações que aconteceram e foram só para IaaS, o Lift and Shift. Como é que a gente faz uma modernização básica, que eu estava discutindo com o Ivan agora, né? Como é que a gente usa cada vez mais plataformas nativas dos hyperscalers para também trazer eficiência para essa parte de cloud, né? E em seguida, e aí cada um dos planetinhas que nós temos aqui, então, de novo, Cloud Foundation, né? Preparar toda essa parte, pensar muito. Nós temos o Cloud Adoption Framework, que trata de temas desde a parte de governança, segurança, e vão também para a estratégia, migrando para a estratégia. Pensar nisso no início. Multi-Cloud e o Hybrid Cloud. Aliás, nem todas as aplicações elas têm que ser portadas imediatamente, automaticamente ou obrigatoriamente para a cloud. Muitas delas hoje, o que a gente está vendo no mercado é que elas também podem ficar no on-premises, ela pode ficar no servidor ali no nosso pé, né? Cloud Activation, como é que eu levo isso, como é que eu começo a migrar alguns serviços básicos? Então, qual que é a estratégia de migração? Começo com ambientes menos críticos, levo coisas ligadas mais à infraestrutura, servidores DNS, file server e tudo mais, toda essa parte de operação eu começo a levar para a nuvem, depois eu vou para uma aplicação de missão crítica. E por fim, que era o grande dilema que existia no começo de cloud, né, quando a gente fala de Center of Enablement, é justamente o que fazer com aquele conhecimento de todos os funcionários daquela empresa, a cultura, que estava muito voltado ao ambiente de infraestrutura física, né, conhecimentos em hardware e tudo mais. Como é que eu uso esse conhecimento também em cloud? Então eu tenho que preparar todas aquelas pessoas dos clientes, de vocês, para a gente ter um ambiente depois autossustentável, tá? E aí o dilema que nós temos hoje, de novo, trazendo aqui uma reflexão para esse evento, né? De um lado nós temos os bancos tradicionais, com um modelo mental, um modelo cultural que tem muito ambiente legado, aplicações muito em monolitos, serviços licenciados, orientado a picos, cultura de governança e processos. Como é que a gente leva esses bancos tradicionais e aumentamos a agilidade deles com todos esses processos instalados? E do outro lado nós temos as fintechs, que nasceram sem ambiente legado, já nasceram em microserviços, já aplicam e usam muito o modelo open source, né? É orientado a evento e tem uma cultura de agilidade instalada desde a sua criação. No meio, nós colocamos a balancinha. Então, como é que a gente traz o melhor desses dois mundos e coloca naquele bloquinho azul ali no meio? Eu quero destacar duas coisas, dois pontos que hoje a gente começa a trabalhar muito, do lado roxo aí, dos bancos. Quando a gente fala principalmente em ambientes legados e obsoletos, a gente tem hoje muitos sistemas, por exemplo, em Windows 2003. O que fazer com isso? São brechas, 1.500, 2.000, 300 vulnerabilidades ao ano que começam não, a mais que se adicionam a cada ano que você deixa um sistema legado, um sistema operacional legado ali. Então, assim, tem um trabalho a ser feito em cima disso. Como é que a gente porta aquela aplicação que está lá no Windows 2003 para um sistema mais atual? Orientado a picos. A gente sabe, né, quem vem de TI principalmente, orientado a picos, o banco tem lá a data do fechamento, ou o varejo tem lá o Black Friday. Toda aquela parte computacional era dimensionada para suportar esses picos. Não existia o termo elasticidade, que a gente tem hoje tão em voga aqui entre a gente, né? Isso muda completamente. Então, o que nós estamos encontrando, dimensionar um sistema, um ambiente computacional para banco de dados, era uma enormidade. Então, hoje, os trabalhos que nós temos feito, que a gente chama de right size, como é que eu vou dimensionar um sistema de banco de dados para ser migrado para a nuvem? A gente tem encontrado 80%, 90% de redução em ambientes computacionais, porque eu sou orientado à demanda, e não mais ao pico daquele 1, 2, 3 dias por ano, tá? Então, assim, da mesma forma, do outro lado,
onde existe um modelo de uma maturidade maior para a nuvem, eu tenho que trabalhar muito a cultura de FinOps, tentar encontrar brecha, eles já nascerem em microserviços, o que eu posso fazer em cima disso, tá? E aí, justamente como resultado disso, é a modernização contínua, uma cultura de FinOps instalada, uma camada de serviço gerenciado em cima disso e deixar o cliente cada vez mais preocupado com o sistema core dele, não em fazer atualização de patch, Windows, softwares, putz, está sobrando disco, está faltando disco. Vamos focar no que é core business da empresa. Quanto mais a gente migra para o sistema, que é o próximo slide, quanto mais a gente migra aí para essa setinha no meio, ter plataformas e ter serviços autogerenciados, menos eu me preocupo com funções que nada tem a ver com o core da empresa. E aí, de novo, esse gráfico que ele mostra, não é que eu tenho que eu começo a migração de cloud de um on-premises, faço um as is, migro eles e vou para um sistema de Move to Managed. Ao mesmo tempo, certo, Ivan? Ao mesmo tempo, a gente também trabalha tudo que a nuvem pode disponibilizar sobre o aspecto de estratégia e inovação, tá? E aí o Ivan vai falar de um case que mostra bem claro um pouco dessa estratégia aqui. Legal. A gente sempre olha a questão de modernização, de trazer infraestrutura para o mundo moderno, mas o foco, né? A gente sempre olha o foco para você trazer um novo valor para o negócio, transformar o negócio, né? Então você consegue, ao mesmo tempo que está trazendo essa parte fundamental, fundacional, já começar a trabalhar a inovação. A gente trouxe um case aqui que é bastante emblemático, porque a gente conseguiu consolidar num projeto só toda essa questão desde a estratégia, de como que a gente olhou para o nosso cliente e pensou no roadmap de alguns anos, aonde essa empresa quer estar. E essa empresa, claro, tinha o seu objetivo de negócio, né? Aqui não é um banco, né? Vocês já perceberam aí que não é um banco, mas os desafios são similares em todos os setores, os bancos vão se identificar com o mesmo desafio. Todos os setores de negócio estão se transformando. Numa indústria tradicional, mesmo que seja uma automotiva, também tem os seus desafios de transformação. Os carros elétricos, os carros autônomos, os carros compartilhados, os carros hoje têm mais software embarcado do que um telefone celular praticamente, ou igual um telefone celular, né? Então, as empresas têm que estar preparadas também para essa tecnologia. O que a gente fez nesse caso aqui? Olhamos toda a plataforma desse cliente e fizemos toda a análise, primeiro começando com o assessment, então, aquelas órbitas todas, aqueles planetinhas todos que vocês viram ali, colocado em prática. Entender todo o cenário atual do cliente, entender seu roadmap, entender o que ele estava buscando em termos de negócio, criar um processo de evolução, mas trabalhar primeiro uma fundação bem sólida, né? Então, vamos trabalhar já esse cliente para ele já ser multi-cloud na origem, para ele já ser hybrid cloud na origem. Então, isso a gente já define na arquitetura, quando a gente está fazendo essa transformação. Hoje, esse cliente está rodando já aplicações tanto em on-premises, com o seu OpenShift lá com Red Hat, e rodando aplicações em cloud em AWS, de forma totalmente transparente. O engenheiro que está indo lá fazer o desenvolvimento da sua aplicação, ele tem uma base fundacional com todos os templates disponíveis ali. Eu não preciso me preocupar de um engenheiro que tenha que conhecer a infraestrutura do OpenShift. Não tenho que me preocupar com um engenheiro que tenha que conhecer a infraestrutura de AWS. Ele tem que ser um engenheiro de software, ele tem que saber desenvolver a aplicação, tem que saber colocar as lógicas de negócio do cliente dentro de uma aplicação. Todo o resto é super automatizado. Então, automação, ou automatização, né, o nome certo, automatização, é a chave do sucesso também. Mas para isso a gente precisa trabalhar bem as fundações. Se a gente pula essa etapa da fundação, vamos então começar direto pela aplicação. Isso acaba criando um ambiente totalmente anárquico, que depois você vai ter bastante dificuldade de escalar, de multiplicar e trazer equipe, inclusive. Você começa também a ter necessidade de trazer equipes que tenham um nível de conhecimento, um stack tecnológico que eles dominam muito grande. Eu preciso de um engenheiro que é um engenheiro cloud native, que sabe desenvolver uma aplicação para cloud, mas ele tem que conhecer também de provisionamento de infraestrutura como código, porque eu não fiz a fundação, eu não fiz toda a minha automação antes, então eu tenho que colocar esse engenheiro lá, eu tenho que já validar se ele conhece Terraform, se ele conhece Ansible, se ele conhece CloudFormation, porque ele vai ter que fazer todo o provisionamento da infraestrutura também, né? Toda vez que eu fizer também o desenvolvimento de uma aplicação, eu tenho que ficar me preocupando com as esteiras de DevOps ali, porque eu não criei uma infraestrutura padronizada antes, né? Então, isso a gente consegue trabalhar com os nossos clientes, inclusive trazendo um acelerador. A gente desenvolveu um acelerador na NTT Data, que a gente chama de Cloud Native Platform, que é justamente para criar essa fundação
legal. Isso a gente já está em uso em vários clientes. Uma vantagem, né, de a gente ter esse ativo, esse componente, é que a gente vai evoluindo ele de acordo com a necessidade de múltiplos clientes, né? Então, quem está usando, o cliente que está usando o nosso ativo, a gente vai sempre trazendo, vai evoluindo ele. Então, ele tem templates para todas as nuvens, ele tem templates para Red Hat, OpenShift também, tem a parte de esteira de DevOps totalmente evoluída, templates de aplicações com todos os stacks imagináveis. Então, eu vou trabalhar com um back-end Java Quarkus, vou trabalhar com back-end Java Spring Boot, tudo isso já está transformado em templates ali e integrado com uma ferramenta de Dev Experience. Então, quando um profissional chega para fazer o desenvolvimento da aplicação dele, ele vai acessar um Backstage, isso aqui a gente usou o Backstage para fazer a integração do Dev Experience, ele vai ter lá toda a documentação técnica, todas as decisões de arquitetura, todos os templates que ele tem acesso e toda a esteira de DevOps de verdade, de CI/CD, né, construído nos conceitos de CI/CD, já estão dentro da plataforma também. Então, isso que a gente entende de criar uma fundação de nuvem, uma fase do projeto que você pode, às vezes pode pensar, isso aqui eu estou investindo um tempo em algo que o negócio não vê. Mas esse tempo investido no começo é o tempo que você vai economizar horas e horas e horas depois de escala de gente conseguindo desenvolver dentro do mesmo framework, você garantindo uma padronização e uma evolução. Então, isso aqui é um diferencial que a gente traz para os nossos clientes, uma ideia que a gente traz para os nossos clientes de fazer essa padronização. E falando um pouco mais, né, da evolução para a estratégia, né, da parte de negócio, como que a gente enxerga também a parte importante da adoção da nuvem, né? A gente ter uma adoção de nuvem associada a uma estratégia de negócio, né? Então, a adoção de nuvem, claro que, pelo que o Walter comentou, a gente entende que tem muitas questões técnicas que alavancam a adoção de nuvem, né? Eu preciso, de repente, fazer aí uma movimentação de infraestrutura que está obsoleta, que já está com vulnerabilidade. Tem uma série de benefícios de fazer isso. Eu preciso criar o meu disaster recovery, né? Eu tenho minha infraestrutura dentro de on-premises, mas o meu DR eu posso colocar na nuvem. Então, tem alguns aspectos puramente técnicos ou tecnológicos que a gente pode olhar e trabalhar a adoção de nuvem para isso. Mas e a estratégia de negócio, né? E o valor que a gente consegue trazer com a estratégia de negócio, né? Qual o valor que a nuvem pode trazer? E aí, obviamente, não é só a nuvem, né? A nuvem é um catalisador, a nuvem é o habilitador. Eu tenho que trazer novos métodos de trabalho, eu tenho que trazer novos modelos de governança, eu tenho que trazer uma nova mentalidade também de adoção de tecnologias, né? Então, por isso que a gente olha toda essa parte de estratégia, né, começando pelo ponto mais importante de fazer um plano estratégico de adoção de nuvem, mas a gente consegue passar por todos os outros aspectos também, habilitar a empresa para ser insight-driven, para a gente conseguir ter mais eficiência de processos, até eu chegar no modelo que a minha empresa é cloud first, né? Então, é um objetivo que 100%, né, das aplicações ou que qualquer nova aplicação ela já nasça na nuvem, né? Mas falando um pouco mais da estratégia, né? Por que a gente dá tanta ênfase aqui, né? Porque um plano bem elaborado na partida consegue alavancar depois muito tempo, muita velocidade e um caminho mais suave na adoção da nuvem, um caminho mais estruturado, né? Então aqui, trazendo aqui um exemplo para vocês também, de novo, não é um exemplo de banco, né? Mas é um desafio similar. Uma empresa também com sistemas monolíticos, obsoletos, plataformas, né? Plataforma que é comum encontrar em banco também, né? E sistemas construídos durante muitos e muitos anos, né? Então, na hora que você vai pensar numa migração desses sistemas, a primeira preocupação que a gente tem que ter, assim, de fato eu preciso migrar ou modernizar todos os sistemas que estão lá. Nesse caso aqui, uma surpresa boa que a gente teve lá, praticamente metade dos sistemas não precisariam ser migrados, nem evoluídos, nem transcritos, nem refatorados, nem nada disso, né? Por quê? Porque a gente foi lá e entendeu no detalhe, então investiu-se um tempo para olhar no detalhe como que essas aplicações, essas plataformas estavam ali, com a ajuda de software também. Então isso é um tipo de trabalho que, por mais que tenha metodologia, tenha conhecimento, tenha equipe, a gente tem ferramentas de mercado também que a gente trabalha em parceria, que consegue acelerar essa análise, consegue acelerar esse discovery, né, de como que é a aplicação, como que é a plataforma, mas aí você consegue montar um plano, né, estratégico de evolução, de migração, de refatoração,
que seja bastante objetivo e bastante otimizado. Se eu não faço esse trabalho antes, eu não monto essa estratégia, vamos pegar tudo que eu tenho no meu sistema legado, mesmo que a gente olhe por tecnologia, vamos fazer um auto-translate. O áudio ficou ruim? Ou só o meu retorno? Ficou ruim? Vocês estão me ouvindo? Agora voltou. Também que eu estou com retorno aqui, né? Muita tecnologia. Então, como a gente consegue trabalhar essa questão, né, de ter toda essa análise antes, investir esse tempo para fazer essa análise antes, e é um investimento que tem muito valor. Para a gente não fazer, de repente, uma estratégia, vamos fazer um translate aqui, eu vou fazer uma migração massiva de aplicações, eu vou estar levando um monte de coisa para a nuvem, que depois não vai ter utilidade, né? E vai custar isso lá na nuvem também. Então, o serviço de nuvem não vou dizer que é caro, né? Ele tem o benefício dele, tem o valor desse, mas se não for bem utilizado, ele acaba se tornando caro. Então, como que a gente faz para o serviço de nuvem não se tornar caro? A gente trabalhar também nesses aspectos de eficiência, otimização e levar só o que a gente precisa. E aí, de novo, né, Ivan, só ressaltando aquele ponto levantado, né? As surpresas que tem tido, principalmente de sistemas legados, numa cultura orientada a pico, essa ociosidade que outrora existia tem virado muito dinheiro na mesa, tá? Então, que já paga o início de uma jornada de nuvem. Aí nós temos visto muitas surpresas focando nisso, surpresas de milhões e milhões de reais vindo. E se a gente parte depois para um modelo de open source, banco aberto, essas coisas todas, e aí a gente tem um outro step ainda de saving muito maior a vir aí também, tá? Então, de novo, tentando se aproximar lá do modelo que as fintechs já nasceram, certo? E por isso que eu falo do investimento, né? Se você faz esse planejamento inicial, por mais que você invista tempo, invista recurso, invista pessoas ali para fazer esse planejamento, você já consegue trazer até esses quick wins, né? Assim, o que eu consigo aqui rapidamente ter um saving que de repente pode me ajudar a financiar toda a minha jornada para frente, né? Perfeito. O que eu já consigo ir desligando de aplicações legadas aqui que me consomem uma infraestrutura que às vezes é cara, o que eu posso ir desmobilizando de equipe, transportando de equipe, para que ao longo do tempo o projeto já vá se pagando, né? Que ele já vá também gerando o próprio recurso financeiro para ser sustentável. Porque algumas vezes a gente vê também processos de adoção de nuvem, né? Ou jornadas de modernização, que fica muito tempo no dual run, né? Fica muito tempo duas plataformas rodando com praticamente a mesma carga, né? Então, por mais que você moderniza, pela estratégia que é feita de modernização ou de migração, o custo fica dobrado. Durante um bom tempo o custo fica dobrado. A sua equipe você não fez o trabalho de transformação, por isso que a gente coloca lá também a parte de transformação de talentos, né? Nesse cliente mesmo a gente fez todo um mapeamento de capacidades, um mapeamento de todos os talentos. Então, qual que é o upskilling, qual que é o reskilling que eu tenho que fazer dos meus talentos aqui, para que eles já possam utilizá-los em ambas plataformas, em ambos universos. Se eu tiver que me duplicar a equipe, também já aumenta o custo, né? Já me viabiliza financeiramente o projeto. Então, tudo isso é pensado de forma estratégica para a gente também ter um business case e ter um cálculo de ROI bastante eficiente de partida, né? Então, é isso aí. Ok, pessoal, então infelizmente não dá para fazer perguntas, adoraria que vocês pudessem ter um canal aqui para fazer perguntas, é só a gente fazendo a apresentação mesmo, né? Só expositivo aqui. Gosto muito mais quando dá para fazer perguntas, né? Dá para a gente ter uma troca, mas eu fico à vontade aqui, vocês fiquem à vontade para nos procurar aqui, me procurar, acredito que o Walter também, né? E depois dessa foi sugerido a gente criar uma dupla sertaneja, Ivan e Walter. Né, Ivan? Vai ficar horrível, pela minha voz aqui, você viu que cantando deve ser horrível. Terminamos no tempo. Obrigado, gente, pelo tempo de vocês, dedicação também, atenção dada. Nós estamos ali no stand da NTT Data, deixa eu me localizar aqui. O stand está bem aqui, ó. Nessa reta aqui, ó. Nessa reta aqui, isso. Quem quiser passar lá no stand também, tomar um café, tomar Tem chopp, será que no fim do dia hoje de novo? Não sei, temos chopp? Temos chopp hoje de novo? Temos chopp hoje, então, sim. Tá o convite lá, a Flávia lá dando ok pra gente. Então tem um convite no Happy Hour no fim do dia lá também. Fique à vontade de nos visitar lá no stand. Muito obrigado pela presença aí de todos. Obrigado, gente.